A CPMI do 8 de janeiro, que hoje recebe o general Gonçalves Dias, e ele está falando. Um departamento de gestão. A senhora tem ali o ministro, o secretário executivo, o pessoal em volta do ministro. Essa daí é o nível de decisão estratégico. A senhora tem um nível de decisão tático, que são as secretarias. E a senhora tem um nível de decisão operacional, que são as coordenadorias gerais do departamento. A partir do momento que a cabeça, o nível estratégico deu a ordem, a execução está embaixo. Eu não fazia parte desse grupo. Então, perfeito. Então, neste grupo, que era um grupo mais operacional, que estava numa ação mais de campo, o senhor não participava. Na sindicância que nós fizemos o levantamento, constava entre eles também um debate de informações referente ao 8 de janeiro. Estou apenas aqui seguindo uma ordem de transferência de informações e, portanto, de alerta. Antes, eu vou pedir aqui para a minha equipe já deixar um vídeo aqui pronto. Às 3h56, só um minutinho, antes do vídeo. Eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre a questão da inteligência. Não, vamos logo seguir ao vídeo. Essa pergunta eu faço depois do vídeo. Vamos lá. Eu queria que o senhor eu queria que a gente acompanhasse esse vídeo, general. E ele tem 4 minutos, mas eu vou pedir que passe todo, porque eu acho que esse é o vídeo, na verdade, que o Brasil mais acompanhou e que pairou sobre ele uma série de dúvidas. Então, eu queria discorrer com esse vídeo, todos os pontos desse vídeo. Vamos lá, pessoal. 3h56, um invasor consegue abrir com um chute. Justamente as imagens aí da entrada dos manifestantes, dos vândalos aí que depredaram os prédios ali neste domingo fatídico do início de 2023. Jotinha, quais os pontos em contradição? Dá uma rápida pincelada pra gente que você acha que o G. Dias caiu. O G. Dias, primeiro, ele caiu no ponto da ausência dele na reunião que decidiu o protocolo de ações integradas. O G. Dias, ele caiu na contradição acerca da importância do veículo do WhatsApp para determinar até que ponto nós poderíamos levar a sério todos os indícios que já haviam sido colocados como claríssimos e como sólidos que haveria essa invasão para Brasília. Então, o G. Dias, com o passar do tempo, e quanto mais ele fala, mais ele vai se contradizendo. Afinal, o WhatsApp pode ser um veículo de comunicação a ser considerado como algo válido para se precaver de uma invasão institucional ou não pode ser? Eu destacaria também a dificuldade de explicação sobre as diferentes versões do relatório que foi enviado para a Câmara dos Deputados, para a própria CPI, que é algo muito que chama muita atenção, porque numa versão está lá Gonçalves Dias, na outra está GSI, tem informações diferentes num relatório e no outro. É muito estranha essa diferença e ele não convence ao explicar o motivo da diferença. Ele diz que deu uma orientação de padronização, mas como assim? Depois que o relatório estava pronto? Agora, vale a gente destacar também a posição da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né, que assegurava na época que não era necessário nenhum tipo de ação que fosse adicional e que estava tudo absolutamente calmo, tranquilo, que não precisava se preocupar, ou seja, a Polícia do Distrito Federal assegurou também. E eu acho que nesse contexto, a narrativa política tenta fazer um jogo de empurra. Isso. Então, o governo federal tem que empurrar toda a responsabilidade para a Secretaria do Distrito Federal. Por sua vez, o governo do Distrito Federal tenta empurrar toda a responsabilidade para o governo federal, quando nós sabemos que, na verdade, todos são responsáveis nesse caso. A culpa aí é uma culpa que vai ser, na minha visão, precisa ser compartilhada, porque, de fato, há falhas na operacionalização da Polícia Militar, de fato, há falhas do Gabinete de Segurança Institucional. Mas, mano, é curiosa essa fala dele quando ele diz o seguinte: eu recebi informações divergentes e aí tomei a iniciativa de ir lá. A posição mais correta de um agente público nesse caso, quando você recebe informações divergentes, é ir lá sozinho?
consigo, assim... É estranho, né? É bem estranho. Um pouco nebulosa essa história, né? Porque ele vai lá sozinho, você percebe nitidamente nas imagens, ele meio perdido ali, tentando ajudar, tentando ser gentil com os manifestantes e tal. Assim, se recebeu informações divergentes, não haveria um outro procedimento administrativo melhor do que ele ir lá sozinho? E sabe o que também me incomoda nessa situação? A gente está falando aí de um general do mais alto gabarito das nossas Forças Armadas e que foi responsável pela montagem da equipe que responde a ele. Então, ele agora falar sobre alguma possível traição, alguém que teria mentido ou que não teria cumprido seu papel, mas caramba, se a gente não pode esperar de um general que tenha a competência na montagem da sua própria equipe, tem algo errado com nossas forças, que a gente precisa discutir como sociedade, porque isso coloca em risco a segurança nacional. Se a gente está falando de generais que não conseguem ter uma equipe, um núcleo duro de assessores de sua própria confiança, o que é que está acontecendo? É muito grave a situação. Agora, eu não consigo compreender esse tipo de postura dele, né? No momento em que ele vai lá sozinho, sem nenhum tipo de alicerce. Visivelmente nas imagens ele está perdido. Você percebe ele perdido ali nas imagens. E ele é um general. E ele é um general. Acho que o teu ponto é perfeito, mano. Ele é simplesmente o cara da mais alta patente do Exército Brasileiro que vai lá e se colocou. E aí ele diz que, de alguma forma, quis tentar sem o ímpeto de violência. Exato. Se conteve o ímpeto... Sem utilizar o ímpeto da violência. Mas eu fico imaginando G. Dias usando a violência. Como? Fazer o quê ali? Né? Eu não consigo entender do ponto de vista prático o que seria isso. Vamos continuar acompanhando um pouco mais. Mari Vasquez, a CPMI do 8 de janeiro, a relatora Elisiane Gama segue fazendo alguns questionamentos e a gente acompanha mais um pouquinho. Não vê uma ação, digamos, mais enérgica da sua parte, né? O senhor está ali com uma certa tranquilidade, digamos assim. Então você está ali, manda o pessoal descer, o senhor vê na porta, fecha novamente. Por que o senhor adotou essa tranquilidade? Por que naquele momento o senhor não deu ordem de prisão exatamente ali onde o senhor estava, naquele piso, não é? Naquele andar, que é o que me parece terceiro ou quarto andar? Boa pergunta, senadora. Eu fui treinado a minha vida toda para, em momentos de crise, em momentos difíceis na nossa vida, gerenciar as crises. A senhora não gerencia uma crise apagando fogo, jogando gasolina. A senhora gerencia as crises conversando com a pessoa e retirando as pessoas. Nesse processo do plano escuro do Planalto, a senhora tem regras de engajamento. Aliás, eu acho que a senhora tinha que pedir para o Gabinete de Segurança Institucional, que logicamente ela é restrita, as regras de engajamento. Porque a senhora vai ter noção que há necessidade do emprego parcelado da força. Nesse emprego parcelado da força, você realiza as prisões quando são necessárias. Nós estamos trabalhando numa área, num prédio de 36 mil metros quadrados. No início das operações, nós estávamos com 135 homens. Solicitamos mais. O primeiro reforço, ele chegou às 15h40, o segundo reforço ele chegou às 16h40, o terceiro reforço ele chegou às 17h10. Então a senhora veja o seguinte, no início não dava para fazer as prisões, e nós tínhamos que, na realidade, gerenciar aquela crise e retirar, evacuar as pessoas o máximo possível para que não houvesse depredações. E também gerenciar isso daí para não houvesse mortos nem feridos. Então não adiantava sair batendo nas pessoas. As prisões foram feitas quando chegaram os reforços, e as prisões foram feitas no segundo andar. Todas essas imagens, elas são verdadeiras. É isso que... E elas foram distribuídas para vários órgãos.
desde o dia 9 até o dia, se eu não me engano, 27 de janeiro, ela foi distribuída para vários órgãos que estavam com processo em andamento, né? Essas imagens, só para exemplificar, se a senhora me dá essa oportunidade, elas ficam guardadas num cofre na diretoria de tecnologia, subordinada à Secretaria de Administração e hoje pendurada na Casa Civil, né? O Gabinete de Segurança Institucional, na realidade, ele não pega as imagens da mão dele. Ela fica arquivada ali. E, se eu não me engano, ela tem duração no drive da diretoria de 13, 14 dias. Eu não sei se eu respondi, por favor. Na verdade, em uma das imagens, o senhor aparece, aí eu queria até que o senhor me explicasse, mexendo ali na porta. E aí parece, nossa, num primeiro momento, eu queria que o senhor explicasse, parece que uma certa omissão. O senhor estava abrindo a porta, o senhor estava fechando a porta. Então, o que era aquilo ali? A imagem aparece, eu saindo do segundo andar, indo para o segundo, subindo a escada. Passo pela porta de vidro. Aquela porta inicial que eu mexo nela é a porta de entrada da sala do ajudante de ordens. Saio dali e passo a segunda porta de vidro. A sala contígua àquela porta de vidro é uma sala de reuniões do presidente da República. Como ele estava aberto, eu entrei. Porque no fundo eu escutei Muito bem, gente, vamos voltar lá.